Alright, José Alfonso Schreiber, a.k.a. Zezé's Teacher, com mais um vídeo de revisão de mais um dedo da tabela de formação verbal do professor Matias Nau, no formato aí old school, quadro branco. Vamos direto ao assunto. Dedo 5, ok? Muitas pessoas, eu já trabalhei como reforço em escolas e eu digo, eu não entendo por que esse tempo não é apresentado já no começo, porque é um tempo muito utilizado. Eu cansei de ouvir pessoas voltando de viagens. Ah, Zé, mas o que eles falam have no meio das palavras? Eu fico pensando, eu tenho. Né? Como a gente conhece o verbo de ação, ter, possuir, to have, had, a gente sabe que aqui a primeira com S vira has, e a gente tem a forma contínua que é aplicada em algumas situações também, né? Having. Então, ele funciona como um verbo principal, sim, mas assim como o do, né, a gente tem ali a situação do does, do did, eles também são verbos de ação que são usados como verbos auxiliares. O have acontece a mesma situação. Aí o que eu acho que se apresenta ali? A terceira forma do verbo, né, obviamente conhecer essa estrutura e conhecer a terceira forma é muito importante para a gente poder aplicar essa estrutura, e a quantidade de informações que vem com ela, certo? Por quê? Quando a gente trabalha o dedo 4, um passado simples, algo que eu fiz, você fez, ali onde tem um dos danadões, onde tem aquela quebrinha de regra, a gente meio que consegue literalmente linkar com o passado no português, que é né, eu fiz o passado simples, acredito que se chama também. E já o dedo 5, o present perfect e o present perfect continuo, a gente não consegue diretamente linkar. Então fica assim um pouco vago, né, para a utilização, além da terceira forma do verbo. Eu reforço que eu acredito que seja mais dificultoso para as pessoas assimilarem, porque elas não estudam os verbos nessa estrutura aqui. A partir do momento que tu conhece essa terceira forma, ela é só uma estrutura como todas as outras. E aí, o que eu gosto de reforçar? Não adianta a gente ficar vendo todas as aplicações e situações aonde esse passado vai. Eu prefiro iniciar meus alunos de qual forma? Dedo 4, passado simples, eu fiz. Lembra quando eu apresentei ele, eu falei, ele se preocupa em falar quando aconteceu. Pronto, ele fala de um passado, ele indica quando aconteceu e basta. É isso ali. Já o dedo 5, o present perfect e o present perfect continuous, também fala de um passado. Porém, um passado onde ele se preocupa em o que aconteceu, não quando aconteceu. Então, ali ele não vai te dizer yesterday, last night, last week, last month, 2 hours ago. Ele não se preocupa tanto em falar quando aquela ação ocorreu, e sim na ação em si. E muitas vezes essa ação do passado ela tem relevância no presente, de uma forma que está sendo assunto ou vai dar continuidade a um assunto. Porém, aí, ó, para mim já é demais. Então, pensa no dedo 4 como um passado que fala quando aconteceu. E no dedo 5, em um passado que se preocupa mais em falar no que aconteceu. Dessa forma, a gente começa a ter uma compreensão da estrutura, aplicar ela, e aí, a partir do momento que a gente vai se sentindo mais confortável, vai conhecendo mais terceira forma de verbos, a gente vai ramificando e vendo realmente todas as aplicações dela. Ok? Então, ela é uma estrutura simples, assim como a gente tem ali na tabela, né? Mais uma vez, olhando para a nossa colinha, os 20 tempos vão ser como? Para afirmar, é um sujeito, um auxiliar e um principal. Cool, vamos lembrar dos nossos sujeitos aqui rapidinho. I, you, he, she, it, we, you, they. Alright, temos nossas pessoas ali. Aí, de novo, na situação, nós estamos vendo agora primeiro o present perfect, né? Present perfect, ele vai utilizar o have, has como verbo auxiliar, mais a terceira forma do verbo que está ali indicado na tabela. Se a gente for olhar para a exemplificação aqui do professor Matias, algo que eu tenho feito, né, a gente consegue um pouquinho aí assimilar, mas eu prefiro ficar com a situação de é um passado que a gente se preocupa em falar o que aconteceu e não quando aconteceu, certo? Então a gente vai ter have, has, mais a terceira forma do verbo.
Porém, a gente tem ali, né, have ou has. Então, de novo, eu vou precisar olhar para as minhas flexões para entender quem vai usar o quê. Literalmente, é o he, she, it que vai ter a diferença em utilizar has, né? I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Yeah? Então, a gente tem isso aqui, o nosso auxiliar, esses dois, esses aqui. Então, eu tenho I, you have, he, she, it has, we, you, they have. Cool. Right. Então eu tenho aí a aplicação. Sujeito, verbo auxiliar. E agora eu preciso da terceira forma do meu VP. Ok? Vamos botar o verbo, eu botei aqui o to have. Vamos utilizar um verbo mais simples para se dar um exemplo mais compreensível, digamos assim. Morar, viver, é um verbinho regular, ó. To live, lived, lived. É daí, lives e living. Right? Então vamos dizer, por exemplo, que eu morei em Blumenau. Eu vou dizer I have, terceira do verbo, lived. Aí o nosso complemento em Blumenau. Ok? Então, ó, I have lived in Blumenau. Sujeito auxiliar principal, como sempre. Porém, aqui eu estou utilizando a terceira forma do verbo para fazer a minha afirmação ali, né? You have lived in Blumenau. Então, assim, para dar uma compreensão maior, aqui nessa frase, por exemplo, quando eu for aplicar ela, I have lived in Blumenau for a long time and I love that city. Você continuaria a falar sobre a situação. Eu não estou preocupado em dizer quando eu morei em Blumenau, e sim que eu morei em Blumenau, e aí eu gostaria de falar coisas sobre a cidade, mencionar coisas talvez do meu passado, que daí eu me referiria a um ponto, mas nessa situação eu estou simplesmente focado em dizer que eu morei em Blumenau. Ok? Então, da mesma forma que she has lived in Blumenau. They have lived in Blumenau. Então, essa é a aplicação da estrutura para fazer uma frase afirmativa. Ok? Daí, para negar, de novo, a gente segue a tabela de formação verbal, nossa colinha ali. A estrutura vai ser a mesma para negar. A gente só vai, de novo, adicionar o nosso not aqui. Vamos botar como contração I haven't, she hasn't, e aqui haven't de novo. Ok? Então, I haven't lived in Blumenau. Eu não morei em Blumenau. She hasn't lived in Blumenau. Ela não morou em Blumenau. They haven't lived in Blumenau. Eles não moraram em Blumenau. Então, tá vendo como a tradução ela é bem parecida com o que a gente usa no dedo 4, certo? Mas não, nessa situação, nessa compreensão do que está sendo falado aqui, não se está preocupado em falar quando aconteceu, e sim no que aconteceu, certo? E aí, para interrogar, é a nossa mesma situação. Eu vou deixar ali ó, o verbo principal, a gente só vai inverter pessoa e auxiliar, mesma forma. Vamos botar aqui ó, o have para I, you, o has para he, she, it, e o have para we, you, they. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. There you go. De novo, seguindo a tabela. Auxiliar, sujeito e VP na terceira. Ok? Mesma coisa. Have you lived in Blumenau?
Né? Daí esse tempo, eu gosto já sempre de reforçar para os meus alunos, todo tempo assim a gente consegue ter um auxílio de umas palavrinhas que vêm com eles. Nesse tempo a gente tem bastante advérbozinhos, bastante palavrinhas que auxiliam, né? Alguém já deve ter ouvido aí até a música, né? Oh no, have you ever seen the rain? Todo mundo já cantou essa música aí no final de formatura, né? Então, have you ever, né? Então, essas palavras, elas vêm nesse tempo porque elas auxiliam a gente a dar mais informação, dar mais abertura de implementação de conteúdo na conversa. Porque, de novo, ela está preocupada no acontecimento e não na data, né? No quando ele aconteceu. Então, have you ever lived in Blumenau? Ou seja, você já alguma vez na sua vida morou em Blumenau? Certo? Has she ever lived in Blumenau? Então, ela já alguma vez na sua vida? Okay? Então, tá vendo? A gente está nada mais do que falando de um passado, algo que aconteceu, porém a gente não está preocupado quando aconteceu, como o dedo 4. Por isso, no dedo 4, yesterday, last night, last week, 2 hours ago. E normalmente ali no dedo 4, tu vai falar e continuar a vida, falar de outra coisa. Dedo 5, tu vai falar de algo e talvez adicionar informação sobre aquilo. Se torna relacionado com o presente de alguma forma, né? Isso aí já estou entrando ali numa das ramificações, ok? Então, dedo 4, algo que aconteceu, falamos quando. Dedo 5, algo que aconteceu e falamos o que. Mais ou menos por essa ideia, ela fica um pouco mais simples para a gente adentrar nessa estrutura, se familiarizar com ela, conhecer bastante verbos, e aí depois a gente vai ramificando, ok? Aí agora nós temos o Present Perfect Continuous. Alright, então vamos lá para o Present Perfect Continuous. Também está ali na tabela, no dedo 5, a gente tem o have, has, mais o been, que é a terceira forma do verbo to be, mais a primeira do verbo de ação com o ing. O professor Matias botou ali algo que eu venho fazendo, tenho estado fazendo. Então, assim, de novo, a gente olha e fica, né? O que quer dizer com isso? Porque, de novo, não tem um link direto para o português. Então, o que eu gosto de fazer para simplificar os meus alunos e fazer com que eles compreendam a estrutura e aí, posteriormente, quando a gente já está aplicando ela, a gente começa a fazer exercícios, né, que eu chamo de invertidos, do inglês direto, do inglês para o português, aonde eles vão absorvendo a informação em inglês e aí vendo a aplicação daquela estrutura. Porém, eu gosto de dizer assim, é bem simples tu olhar e ver que é uma estrutura contínua, certo? Porque tu tem o have, has, mais o been, mais a primeira do verbo com ing. Então, continuamos na mesma situação, olhamos para o passado e algo que eu vou mencionar, que eu vou explicar que eu estava fazendo continuamente por um período. Por exemplo, eu tenho morado em Londres, agora a última vez, por 5 anos quase. Não, eu fui para a Holanda, tá, vamos dizer 5 anos. Então, eu vou dizer que eu tenho feito isso e eu quero ali, né, reforçar na minha fala que isso aconteceu continuamente por um período. Então, eu vou de novo. Vamos botar as pessoas de novo. You, he, she, it, we, you, they. Alright, então temos aqui de novo. I, you, have. He, she, it has. We, you, they have. Alright, cool. Então, I have, verbo principal. Eu gosto de botar o been, porque como ele não altera, o professor Matias na tabela ele botou em azul ali fora, né? Eu gosto de, quando eu apresento ele, eu gosto de apresentar ele sempre em vermelho também, porque aqui nessa estrutura ele não altera. Ele é parte da estrutura para se fazer o contínuo. Então eu gosto de apresentar assim, fica mais fácil para os alunos memorizarem, eu acredito. Ok? Então, I have been living in London for, let's put 5, 5 years. All right, so
I have been living in London for 5 years. Então tá vendo que eu estou literalmente só pegando uma situação no passado e mencionando que ela aconteceu até um ponto no presente. Ok? Então é isso que faz o Present Perfect Continuous. Ele menciona essa continuidade da ação. Ponto. Period. E é assim que eu termino a explicação do Present Perfect Continuous. Eu não dou muito mais informações da ramificação e aplicações. De novo, eu repito, por quê? Eu acho que essas ramificações, essas aplicações têm que ser demonstradas durante a prática da estrutura. Então, assim fica uma visão mais simples da estrutura, né? De novo, essa parte do contínuo é fácil. A primeira do verbo com ing é bem fácil de ser memorizado. Mas eu reforço bastante porque a terceira do verbo é onde as pessoas travam um pouquinho. E, de novo, essa estrutura é muito utilizada na fala do dia a dia. Muito, muito, muito mesmo. Então, indifere de Europa ou América do Norte, esse tempo é, de novo, um passado, ou seja, a gente fala dele diariamente, onde a gente está preocupado com o que aconteceu, com a ação. Ok? Então, vamos lá. Para negar isso aí, de novo, o que a tabela fala? É só seguir a tabela. Para negar, a estrutura é a mesma. Onde é que vai o not agora? Sempre ao lado do auxiliar. Então, I have... or I haven't, oops, não é blue. Então vai aqui, ó. I haven't been living in London for 5 years. Okay? She hasn't been living in London for 5 years. Então vê que o auxiliar, ele vai ser, o not, ele vai sempre próximo ao auxiliar, mesmo a estrutura sendo, podemos chamá-la de composta, né? Ok? Então aqui embaixo a mesma coisa. Have, oops, vamos tirar aqui, haven't, right? They haven't been living in London for 5 years. Cool? E para interrogar, qual que é? Easy peasy lemon squeezy, ah? De novo, ó, fica tudo igual ali. Aqui no caso até o been, mas vamos lá. Red, so have, has, have, and subject, have I, have you, has she, has he, has it, have we, have you, have they. All right, so have you, faltou been, aí ele vai aqui para todos. Ok, então tá vendo, ó, o meu auxiliar vai para frente, aí vem a minha pessoa, e aí depois vem a continuação. Ok? O resto da estrutura. É que nem quando a gente usa, a gente vai ver ainda, mas já tem vídeo aí do would rather, né? Também acontece o mesmo com o sujeito, ele fica no meio dos dois quando vai fazer a pergunta. Então, have you been living in London for 5 years? Daí, obviamente, a question mark aqui atrás, né? Ok, so has he been living in London for 5 years? Ok, então, de novo, ó, auxiliar, sujeito, principal. Né? Aqui daí a gente tem a situação de porque é uma situação composta, uma estrutura composta, o nosso, mas é só a gente ficar com a ideia de que, ó, tá vendo? O sujeito está sempre próximo ao auxiliar, ok? Então aí, ó, esse é o nosso dedo 5, Present Perfect Continuous, são estruturas super simples, claro que exigem o conhecimento da terceira forma dos verbos, então, conhecer verbos, eu reforço, é muito importante. Eu falo então, assim, eu reforço essa prática com todos, falo com os meus alunos diariamente por WhatsApp, isso para ter certeza de que quando eles se deparem com uma situação, eles já estão com o cérebro deles treinado ao menos numa velocidade mais que possa auxiliá-los aí a alcançar os seus objetivos. Ok? Próximo vídeo vai ser aí um vídeo diferenciado, fugindo um pouco dessas revisões. Eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre verbos, solicitado aí por um dos meus alunos, Eric. Então vamos lá, próximo vídeo aí sobre verbos e suas aplicações.
já está vindo, já está encaminhado. Vocês sabem que eu não trabalho com script, mas o meu mind map já está sendo montado para ter esse vídeo ainda essa semana. Hoje é sexta, sábado, domingo ainda essa semana, ok? Espero que tenha ajudado e não se esqueça, se você gostou desse, eu não sou muito bom com isso ainda, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal para auxiliar aí que eu possa continuar desenvolvendo esse projeto e tentar auxiliar o máximo de pessoas possível, o maior número de pessoas possíveis. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.